Ora, boa noite. Esta é mais uma edição de Vocações e Missões e hoje comigo e convosco vai estar o Padre Albino Reis, capelão e também pároco em Vilar de Andorinho. Mas para falar mais de si próprio, nada melhor do que próprio, né? Então, boa noite, Padre Albino. Boa noite, Américo. Obrigado por ter aceito o meu convite e queira se apresentar aos nossos espectadores. Eu é que agradeço o convite que me fizeste e poder partilhar de alguma forma aquela que é a minha atividade, portanto, enquanto capelão, enquanto pároco. O essencial para uma apresentação é o nome, portanto, Albino Reis. Sou um homem do Douro, de São João da Pesqueira. Sou uma vocação adulta, uma vocação sacerdotal adulta, já que entrei para o seminário dos missionários combonianos quando tinha 18 anos. Fiz uma boa parte desse meu percurso sacerdotal nos missionários combonianos e numa missão no Brasil durante 10 anos. E já Depois, agora, Padre Albino, desculpe ter interrompeu, como é que descobriu a sua vocação? é daquelas coisas que eu continuo a questionar-me para perceber qual foi o clique, qual foi o interruptor. Mas, enfim, há aqui, penso eu, há aqui uma base. O meu irmão, que hoje é casado e tem filhos e netos, uma neta, o meu irmão andava no seminário em Lamego e costumava trazer para casa as revistas dos missionários combonianos, a Audácia e a Alemar. E eu desfolhava aquilo, pronto, e parava um bocadinho na leitura de alguns testemunhos, de alguns textos, e aquilo, pronto, Mas, os caminhos de Deus sim. são vários. O Espírito Santo sopra onde quer, quando quer e como quer. E surgiu daí alguma inquietação em ser missionário. Nunca pensei muito em ser padre, a ideia era ser missionário. Depois, entretanto, as coisas conjugaram-se, ser padre e ser missionário e ser padre. E foi um bocadinho assim, portanto, aos 18 anos entrei para o seminário, para Coimbra, onde fiz a filosofia, o postulantado, assim chamado. Depois fiz o noviciado em Santarém, fui terminar a teologia em Paris e vim ser ordenado à minha terra, a Riodades, no Conselho de São João da Pesqueira. E pronto, e depois fui vivendo a minha vida missionária até 2003, como Aliás, missionário comboniano. foi aí como missionário comboniano que eu conheci, isto já na Na década Maia, na da Maia, Maia, quando eu aqui na estava Casa na da animação Maia. vocacional. Você era um dos animadores Há dos povos. 34 anos, há 34 anos. É verdade, Fez ontem 34 anos que eu fui ordenado padre, dia 9 de estamos abril velhos. Foi de logo quase, 1988. foi logo quase no início que eu conheci, porque foi ali em finais de 80, de 90, mais ou menos, que eu conheci o Padre Albino e o Padre Bílio, de grata memória, em que faziam um trabalho muito grande, muito bom com os jovens aqui na Maia, e faziam o célebre curso de oração em vida, em que eu Sim, integrei e fui conheci o Padre Albino nem era novinho, na altura, nem era novo, e eu novo era também. Eu tenho 58 anos, portanto a diferença é mínima, mas eu tenho 60, portanto, são 2 anos de diferença. 2 anos de diferença. E a mim o que me fascinou foi a sua jovialidade, a sua juventude, ao serviço da juventude. Já aí você mostrou um carinho muito grande e uma vocação muito grande para lidar com a fragilidade, porque os jovens também são o primeiro rosto da fragilidade, porque normalmente a igreja não olha para os jovens como católicos a sério, são aqueles católicos que ainda estão naquela fase de infantilidade evangélica. Bom, isso é uma mentira autêntica, acho eu. Pois,
E você aí já começou a lidar com uma fragilidade diferente, que não era da saúde, mas era a fragilidade do Da crescimento do idade, ser humano, da idade, do eh, entendimento das coisas. das coisas. E você aí dizia uma coisa muito gira, você aí e os seus irmãos comunianos na altura, que era ninguém é tão rico que não tem nada para dar, ou melhor, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Que é uma frase do Raul Folerot, portanto, do grande apóstolo dos leprosos. É Ninguém é verdade. tão pobre que não tenha nada para dar, ninguém é tão rico que não precise de receber alguma coisa. De facto, eu repeti essa frase à exaustão nas minhas pregações, junto dos jovens, nas minhas palestras, Sim, 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 sim. nos desafios que lhes lançava para que se sentissem úteis e sabendo que tinham certamente alguma coisa para dar, para oferecer. Entretanto, uma coisa que fascinava os jovens que o rodeavam, e eram armagotes, era olhar por si e dizerem é parecido com Jesus Cristo, é o Jesus Cristo que deve estar, por causa da sua expressão, da sua fisionomia, da sua barba, do seu cabelo, tinham realmente uma atração pela sua presença muito impressionante. Entretanto, o Padre Albino foi fazendo o seu percurso, começava a explicar, foi descobrindo as suas vocações, porque a vocação não é sempre a mesma, vai crescendo, vai variando, não é? Embora o Deus seja o mesmo, às vezes traz vocações e desafios em cada momento da nossa vida, e Claro. depois passou a pároco, passou a pároco, agora é pároco e é também capelão, e é interessante, porque esta frase que vocês diziam, e dizem agora, e dizemos nós também, de que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém é tão rico que não tenha nada para receber, tem muito a ver com quem está doente, quem está fragilizado, porque há muito essa consciência de que o doente já não tem nada para dar. Você, na sua experiência de capelão, de assistente espiritual, tem notado que os doentes chegam a uma fase da vida em que sentem que já não têm nada para dar? Como é que eu lidar com uma doença, com uma pessoa que está numa situação de tanta fragilidade, até espiritual, sobretudo, que já sente que não é preciso cá estar? Pois, Américo, é assim, eu queria começar por dizer o seguinte, e isto pode parecer, enfim, uma conversa de circunstância, uma afirmação de circunstância, mas é muito profunda e sinto-a muito. Eu, se calhar, muitas vezes recebo mais dos doentes que visito, que acompanho, a quem proporciono assistência espiritual e religiosa, recebo muito mais deles do que até aquilo que lhes dou. Eu sei que tem muito valor aquilo que eu lhes ofereço, o sacramento da reconciliação, o sacramento da unção dos doentes, a escuta. Eu sei que tem muito valor para quem está numa situação de fragilidade. Agora também sinto que cresço, que me enriqueço, que recebo muita coisa quando vou ao pé de um doente. Mesmo que esse doente esteja numa situação em que já não fala, em que possivelmente não me está a ouvir, não sei, possivelmente não me estará a ouvir, não comunica verbalmente, mas comunica-me muita coisa. Comunica-me muita coisa e quando consigo saber um pouco mais da sua história, da história pessoal de cada doente, de cada um, por alguma razão, porque, enfim, porque o conheço, porque falo com a família, porque o conhecia, porque já tive a oportunidade de falar com ele. Portanto, quando sei alguma coisa da história daquela pessoa, esse facto traz-me muitas interpelações, traz-me muitas questões e, portanto, enriquece-me. Aprendo muito mais, cresço em cada visita que faço a um doente. Eu ainda hoje fui visitar alguns doentes, tive a oportunidade de falar ao telefone com um colega
que está a passar, um colega sacerdote que está internado no hospital, não neste hospital, por isso é que estive a falar com ele ao telefone, e que está numa situação também de doença, de Está no fragilidade. Santo António, não é? Não estou a falar, não há problema nenhum em dizer, estou a falar do Padre Avelino Jorge, o parque de Santo Sim, eu de sei, Rio Tinto. eu sei, por isso é que perguntei. Eu perguntei se era no Santo António que eu estava. No Santo António, sim, Sim, está sim, bem. sim. Não percebi que Eu estavas estou a eu estou dizer ao par Santo da António, situação. não percebi, Sim, desculpa sim. lá. Está no Santo António, sim. E todos estes contactos enriquecem-me muito. Com o Padre Avelino Jorge, pronto, falámos bastante. O E padre acho Avelino que Jorge, para quem não conhece, é irmão do Dom Vitorino. irmão do Dom Vitorino. E Exatamente. na conversa que tive com ele ainda hoje, eu saí mais enriquecido do que se calhar consegui enriquecê-lo. Consegui dizer-lhe alguma coisa, mas também muitas vezes não se sabe muito bem o que dizer. Mas ele disse-me a mim muita coisa, ele ajudou-me bastante naquilo que partilhou comigo. Uhum. Portanto, é um bocadinho isto, Mas, padre, todos nós. nessa partilha que doente e padre fazem, quando se diz padre, pode ser até um diácono, alguém que está Um responsável. assistente espiritual e Sim. religioso, sim. Nesta partilha, neste intercâmbio de ajuda, é difícil avaliar quem dá mais e quem recebe mais. Isto dá-se e recebe-se, que é o normal. Dá-se e recebe-se, é isso, há É uma isso. partilha, há um enriquecimento mútuo. Há um Uhum. enriquecimento mútuo, sim. Mas a igreja demorou algum tempo. Eu não queria ser mau, porque estamos na quaresma e não quero fazer penitências, mas a igreja demorou, eu diria, muito tempo a tomar consciência desta riqueza que é aprendermos por aqueles que estão descartados, que estão atirados para a berma porque ninguém quer, porque já não são produtivos. Você, como capelão, e que diz você, diz outros colegas seus, que fazem essa experiência da carne que cheira mal, da carne que causa alguma náusea, que até custa olhar, nessa experiência fez-se mais padre, de certeza. E é bom nós sentirmos que o sermos doentes também implica termos uma missão que é ajudar os outros que ainda se sentem relativamente sãos a olharem para a doença com outro olhar, se calhar com um olhar de maior dignidade. Tem sentido que atualmente a Igreja está a olhar para o doente, para a pessoa do doente, não para o doente, mas para a pessoa do doente, como alguém que é mais do que a sua doença. É assim, a igreja tem na sua doutrina, tem na sua aprendizagem uma obra de caridade corporal que é visitar os doentes. Uhum. Portanto, é muito importante, a igreja tem isso na sua gênese. E ao longo da história, com certeza que a igreja procurou pôr em prática essa obra de caridade de várias maneiras. Agora, aquilo que tu dizes, pronto, tem algum fundamento. A relação com o doente, se calhar, nem sempre foi a mais saudável. A relação com o doente nem sempre foi a mais saudável. Também Nem temos que sempre foi da melhor aprender, não é? maneira. Temos que aprender, ninguém nos Temos que ensinado. aprender. Em algumas épocas da história do cristianismo, possivelmente viveu-se com mais intensidade, com mais caridade, com mais amor, com mais proximidade, com mais partilha. Noutras, talvez apenas como uma assistência, um serviço de assistência, enfim, sem a real aproximação, sem a real convivência, sem de facto assumir o doente como uma pessoa com valor. Mas hoje, e muito hoje, atualmente, muito com a atitude, as palavras, os ensinamentos do Papa Francisco, que nesta coisa de sair às periferias, de ir ao encontro dos mais abandonados, dos mais frágeis, dos mais sós,
dos mais desprotegidos. Eu acho que hoje a Igreja está no bom caminho nesse sentido, e junto dos doentes também há uma preocupação muito grande, inclusivamente aqui em Portugal, que é o que eu conheço, no que toca à assistência espiritual e religiosa, há uma preocupação muito grande, por exemplo, na formação dos capelães. Em teoria, depois, enfim, na prática não é muito fácil, mas em teoria, e porque há muita oferta por parte da Pastoral da Saúde, por parte da Associação dos Capelães, por parte das capelanias, portanto, em teoria, há momentos de formação, há momentos de encontro, há momentos de retiro que são promovidos. Até aqui na vizinha Espanha, por exemplo, pelos Padres Camilos, pela Congregação dos Camilos, momentos muito ricos nesta questão da formação para o serviço de assistência espiritual e religiosa. E acho que os bispos também já perceberam isso, e vou dizer uma coisa que se calhar algumas pessoas não vão gostar de ouvir, mas quando ainda há pouco tempo se nomeavam capelães já com alguma idade e também já com alguma fragilidade, porque, enfim, se pensava que o capelão estava ali no hospital apenas para ir ao pé do doente e dar a extrema unção, os últimos sacramentos, não é? Portanto, colocavam-se lá padres já com alguma idade, até já limitados, já frágeis, já doentes. Hoje não, hoje esse serviço está entregue a quem, de facto, pode fazer muito mais do que apenas o sacramento dos doentes, do que apenas... Até porque agora tem-se notado que há uma certa, eu não queria dizer revolução, mas uma certa consciência de que o doente, e eu não sei se vou dizer alguma mentira, mas se for, diga-me, o doente, na generalidade, quando procura o padre, o assistente espiritual, num hospital ou na paróquia, muitas vezes não procura para ser sacramentado, por causa dos sacramentos. É mais até, às vezes, por causa da escuta, não é? É uma inquietação, portanto, num momento de fragilidade em que o doente se confronta com as suas limitações, com a sua fragilidade, com a vida e com a morte, com a doença, com o sofrimento, com tantas dúvidas que daí advêm, portanto, há um momento em que o doente quer ser escutado, quer manifestar as suas inquietações, quer as suas preocupações, quer encontrar uma palavra, e isso obriga-nos a nós, assistentes espirituais, padres ou religiosos ou leigos, obriga-nos a falar pouco, mas a dizer o essencial, portanto, obriga-nos a estar ali mais para ouvir do que para falar. Portanto, o doente, de facto, quer ouvir uma palavra de empatia, de simpatia, de acolhimento, de valorização, aquilo que tu dizias há bocadinho. O doente é mais enquanto pessoa do que propriamente a sua condição de doente, portanto está ali numa condição de doente, está doente, mas é uma pessoa, é um ser humano, é um irmão, é um filho de Deus, uma filha de Deus, e precisa de alguém. Como pessoa na sua doença pode ganhar condições espirituais para também ele se sentir e ser enviado. Exatamente. Digamos, ao Padre Albino, nós notamos que fala-se agora muito mais na escuta, na necessidade de escutar, da escuta ativa. É assim tão difícil escutar quem está doente? É difícil por causa disto. Nós gostamos muito de falar, todos nós gostamos muito de falar, sobre todos os assuntos, de dizer coisas interessantes, que nós achamos que são interessantes. Muitas vezes só nós é que gostamos de as ouvir. Claro. Sentimos bem a ouvi-las, não é? Gostamos do eco, não é? Gostamos de amaciar o nosso ego, de acariciar o nosso ego, de dizer coisas bonitas
que até ficamos surpreendidos como é que conseguimos dizê-las, tão interessantes e tão bonitas que nos parecem. E, portanto, vamos muitas vezes ao pé do doente com uma verborreia, portanto, com uma série de discursos e de palavras que não interessam, que com menos palavras conseguíamos dizer o essencial e às vezes até se estivéssemos calados, apenas a ouvir, a olhar para o doente, a trocar o olhar, eventualmente um toque, um gesto, uma carícia, por que não, valia muito mais do que estar ali com muitas palavras, com sentenças, a dizer que vai ficar tudo bem. Não sabemos se vai ficar, se não vai ficar, com sentenças de que Deus é Pai, Deus é bom, coisas que, enfim, que o doente já sabe, ou já espera, ou não espera, ou desesperou. Portanto, muitas vezes é preciso mesmo escutar. E não é fácil porque nós queremos falar, queremos dizer alguma coisa, achamos que temos alguma coisa a dizer. Queremos ter respostas, não é? Queremos ter respostas, dar respostas, ser aquele que vai resolver tudo, e não somos. Mas nós, E o doente, se calhar... nós muitas vezes temos que ser, nós agentes de pastoral, padres, leigos, os assistentes não têm que ser só padres, não é? Que temos que, na nossa escuta, na escuta que fazemos do outro, não dar resposta, mas ajudá-lo a encontrar respostas. Exatamente. É? Dar pistas, lá está. Eventualmente dar pistas, eventualmente Sim. apelar para aquilo que está dentro do doente e que pode suscitar a resposta. Pois, quem está aqui me diz, Padre Pico, eu já não andava, fiquei cego. Quer dizer, eu não fiz mal a ninguém. Eu até era um menino, era um moço, ia à escola, portava-me bem com os meus pais. Porque justamente a mim? Havia aí tanta gente que fazia mal e fui logo eu que fui sacrificado com cegueira, com paralisia. Porque justamente a mim? Não fazem essa pergunta muitas vezes? Fazem, e eu confesso-te que fico calado. Pois, é melhor. Confesso-te que fico calado, que não sei responder. E o mais que eu posso dizer, muitas vezes, é levar a pessoa a perceber e a ter a certeza de que isso não é nenhum castigo, pelo menos da parte de Deus. Portanto, não é nenhum castigo. E que Deus continua a amar aquela pessoa que antes via e que deixou de ver, da mesma maneira. Continua a amá-la da mesma maneira. Mas, Padre, continua a ter o mesmo valor. Eu continuo a fazer-me de doente, porque não estou a mentir. Mas se me continuar a amar, se me continuar a querer bem, porquê é que me deixam ficar cego e sem andar? Isso é uma conversa, isso é um assunto para uma conversa muito, 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 muito grande. Eu tenho esta percepção, tenho este entendimento, portanto, na minha relação com Deus, eu tenho este entendimento. Deus criou-me para ser livre. Deus, porque me ama, deixa-me ser livre. Deixa-me ser livre a mim, deixa de ser livre a ti, deixa ser livre. Portanto, quer que sejamos livres todos, cada homem, cada mulher. Se me tentarem vender, se me quiserem vir propor um Deus que está ali muito preocupado para que eu não tropece, para que eu não caia, para que eu não perca a saúde, para que eu não perca as pessoas que amo, para que eu não sofra, a minha relação com esse Deus já deixa de ser a relação de um filho para com um pai que o ama e que o quer livre, e passa a ser a relação de um robô, não é? De um autómato para com o seu criador, que está ali preocupado em pôr-lhe hardwares e softwares perfeitos para que ele não avarie.
E eu não quero essa relação com Deus. Não quero essa relação com Deus. Agora, isto também me leva depois a outra atitude, que é aquela de ser eu a colaborar com Deus, ser eu a proporcionar a obra da criação, a obra das mãos de Deus, esta obra que Deus quis perfeita e que, enfim, a nossa fragilidade e a nossa maldade corrompeu, ser eu a proporcionar a perfeição desta obra da criação. E, portanto, em muitas situações que nos limitam, que nos fragilizam, que nos matam, em muitas situações, Deus, portanto, Deus consentiu, enfim, ou consentiu ou não interferiu. Os reais culpados, os verdadeiros culpados somos nós. E somos nós, se calhar não eu diretamente, mas eu a sofrer e a ser vítima, enfim, do mau agir, das más escolhas, do rumo errado que outros estão a colocar Mas aí no mundo, na história do mundo. Mas aí reside a grande dificuldade. Como é que eu doente, tenho que pagar por aquilo que os outros fizeram e não eu? Eu não fiz nada. Então é o jogo do gato e do rato, porque eu estou a fazer consigo um bocado aquele exercício de mostrar às pessoas como é que vocês interagem com quem está doente, porque muita gente que nos está a escutar, se calhar está a dizer, isso são conversas de chatos, porque nós temos é que os consolar, temos que dizer coisas meiguinhas, e eu quero provar aqui que não é assim, que aliás é o que você está a dizer, não é? Temos que realmente estar à altura das necessidades do outro. Pronto, você disse uma coisa muito importante. Nós estamos a pagar a comunidade. Deixa-me pegar no teu exemplo. Deixa-me pegar no teu exemplo pessoal. Pego à vontade. Portanto, tu és um homem com algumas fragilidades, portanto, com algumas limitações. Mas com uma vivência, quer dizer, conseguiste pegar nas tuas fragilidades, nas tuas limitações, não te aniquilar, não te diminuir e assumir uma série de atividades e de relações e de trabalhos e uma missão que qualquer pessoa, sem as fragilidades que tu tens, às vezes não teria capacidade de fazer. Por isso é que eu digo, quer dizer, também vai um bocadinho da maneira como nós encaramos. Exatamente. Sem estar à procura de culpados e, sobretudo, sem estar à procura de culpar Deus pelas nossas fragilidades, por aquilo de mal que acontece, vai um bocadinho de levantar a cabeça, vai um bocadinho de assumir a vida, não é, o valor da vida, e de ir buscar forças, às vezes, onde elas não estão, onde elas estão. Porque até, segundo São Paulo, Deus serve-se das nossas fragilidades para nos tornar capazes, quer dizer, exatamente. Não é bem assim, mas é quase assim a frase, não é? Sim. Quando sou fraco é que sinto que sou forte, dizia São Paulo, é mais ou menos isso. Pronto, e há muitos doentes que só depois de caírem abaixo do cavalo, como São Paulo caiu, esta figura muito bonita, cair abaixo do cavalo, ficar cego para ver a luz, é uma figura que eu gosto muito, porque sinto isso na minha vida, mas nem sempre é fácil, porque nem sempre todos os doentes ou todas as pessoas fragilizadas conseguem entender esta passagem assim, não é? Mas se calhar a raiz da nossa salvação, da nossa libertação passa um bocadinho por aí, de cairmos do nosso alto, da nossa autoconfiança, da nossa soberba, do nosso orgulho. E passar por essa fase de eu não sou nada sem ti, sem ti Deus, sem ti Jesus, não é? Mas para chegar aí é preciso um longo caminho. E o Padre Albino sabe disso. É um percurso doloroso. Não é? Agora também te digo uma coisa, eu tenho visto muita gente em algumas situações de doença, algumas doenças concretas,
algumas doenças concretas, são uma autêntica, um momento de autêntica viragem na vida de muitas pessoas. Foi preciso chegarem àquela doença, foi preciso passarem por aquela doença para mudarem hábitos, para mudarem atitudes, Radicalmente, às vezes. radicalmente, para darem outro valor à vida, para darem outro valor à família, para darem outro valor ao tempo, para usarem o tempo da melhor maneira, para se amarem mais, para se preservarem mais, para se estimarem mais, para se valorizarem mais. Portanto, isto é um assunto muito, muito, muito importante e que não se esgota. A minha coisa mais bela que me fica da minha história de vida, e que para mim conhece, mais ou menos porque já ouviu, aquilo que me toca mais é que muitos de nós, e acho que são muitos mesmo, precisaram de uma experiência destas de cair de todo o que tinha, de perder tudo o que tinha de ganho, digamos assim, fazer uma experiência radical de entrar num hospital, entrar num sítio em que realmente parecia que não tinha saída, para encontrar este novo caminho, este caminho de Deus, descobrir que Deus está, que Deus é. Sim, muita gente faz esse percurso. Sim. É, não é? Muita gente faz esse percurso. Portanto, acaba por ser uma aprendizagem, acaba por ser uma conversão, acaba por ser uma mudança radical. O deserto que nós fazemos agora na Quaresma é um bocado o espelho daquilo que devia de acontecer na nossa vida, passarmos por este deserto, fazer a experiência do nada para encontrarmos o tudo, que é realmente o encontro com Deus, a ressurreição. Sem dúvida nenhuma. Estamos a entrar na semana grande, na semana maior. Você, como capelão no hospital, vai viver com as pessoas na paróquia e nos hospitais onde está a exercer a sua assistência espiritual. Vai ser belo, de certeza, viver este caminho de crescimento em poucos dias, que para muitos doentes são muitos, mas passam no instante, e vê-los a transformarem-se realmente aos poucos, a converterem-se, se calhar alguns que nem fé tinham, ou que não queriam acreditar que este Deus existe, e assim, num ápice de tempo, mudarem radicalmente a sua atitude perante aquele que ignoravam. O hospital é, sem dúvida, um lugar de esperança. É um lugar de esperança, é um canteiro de milagres, é um lugar onde eu tenho assistido e tenho até médicos que partilham comigo e que me recordam às vezes, ou que me trazem ao conhecimento situações de doentes que eu fui chamado a assistir numa fase a que diziam terminal, e que depois o próprio médico, o enfermeiro, a enfermeira me diz: olha, o Sr. António e a Dona Maria, o Sr. Padre Albino passou por lá, o Sr. Capelão passou por lá, olha, ele teve alta, outro dia encontrei no shopping às compras. Portanto, lá está, quer dizer, infelizmente há outros casos em que vou sacramentar o doente e depois daí alguns momentos, alguns dias, algumas horas, recebo a notícia que o doente faleceu, portanto, enfim, Mas, estava mesmo... mas qual é a diferença, isto agora é uma provocação, mais uma, entre morrer e viver para a vida eterna ou curar-se fisicamente? Se calhar as duas coisas são boas. As duas coisas são boas. Agora, vamos lá ver. Numa altura em que a expectativa de vida daqui a uns anos dizem que já será de 120 anos, mas que neste momento anda ali muito perto dos 90, quase a chegar aos 100 até. Se a expectativa de vida é essa,
Era bom que pudéssemos aproveitá-la até ao fim. Portanto, na certeza de que depois temos a vida eterna, Sim. mas enfim, esta vida, pronto, desde que ela não tivesse grandes problemas, desde que não houvesse grandes inconvenientes, grandes tropeços, grandes desastres, grandes situações de drama, de violência, de guerra, a atrapalhar-nos e a complicar-nos a vida, era bom, sabemos como é, gostamos desta vida, é interessante, e se calhar era bom aproveitá-la o mais possível. Portanto, é bom enquanto cá estamos. Se Deus nos criou e nos deu esta vida. Sim, mas eu posso ouvir, mas Deus deu-nos esta vida, mas eu vou morrer. E agora? Eu costumo dizer, e agora não sei, não é? E Pois, agora não sei. Não é? Depois da morte eu não sei. Eu acredito, eu tenho uma fé, acredito que a vida, o dom da vida, que para mim é dom de Deus, não é uma brincadeira, não é uma coisa que, enfim, que dura 90 anos, 100 anos e depois mais nada. Portanto, acredito que não é uma brincadeira. Agora, não te garanto nem te asseguro como é que vai ser a vida eterna. pois, sabe porquê? Porque quem nos está a ouvir deve estar a pensar, oh, o homem perguntou uma coisa que eu pensei que no padre Alvino ia ter resposta, porque é padre, sabe tudo. O padre Epá, não não sabe mais do sei. que, Sobre isso não não sei. sabe mais Não do que eu, sei. não é? Ou do que Não outros. sei. Pois. Acredito. É um bocadinho como aquela coisa, eu acho que era o Pascal, o filósofo francês, o Pascal, que dizia: esta coisa da vida eterna é uma aposta. É uma aposta que nós fazemos. Se ela, se há vida na eternidade, se há vida depois da morte, e tivermos a possibilidade de viver essa vida, ganhamos muito. Ganhamos esta vida terrena, ganhamos a vida eterna. Se não há, é assim, depois de morrer também isso não nos faz Um grande grande mal. moça, não é? Não nos faz grande Sim, moça. não faz grande mal, mas Jesus deu Que o mesmo, exemplo, não é? é Jesus. que nem perdemos nada, porque não nos faz grande moça. Não vamos sentir, não há nada que nos permita sentir. Portanto, eu prefiro continuar a acreditar que há uma vida na eternidade, não sei de que maneira, não sei de que forma, são tudo um pouquinho doutrinas e teorias, mas eu prefiro acreditar que há uma Mas é que vida. nós precisamos sempre de arranjar teorias quando não temos respostas concretas. Pois, quando não sabemos, vamos inventando, não é? Inventando, não é? Pois, Vamos e o inventando. inventar é um paliativo, não é um tratamento eficaz. Claro. Agora, o padre Albino, eu fiz esta montanha de perguntas muito complicadas, porque eu sei que você lida com estas realidades, se não todos os dias, quase todos os dias, quer dizer, porque eu não tenho Mas todos os cura, dias ando à procura da resposta, sabes? Todos os exatamente. dias ando à procura Mas da resposta. não tem que a ter, nem tem que a dar, não é? Pois, Pois, exatamente. não é por ser padre que tem que dar a resposta que não está em si, tá? E se Para tem... mim, a resposta é esta: eu vou procurar viver esta vida da melhor maneira, esta vida terrena. Vou Uhum. procurar vivê-la da melhor maneira. Vou procurar fazer o melhor para mim e para os outros. Vou procurar ser eu, a fazer com que, eventualmente, haja menos situações de sofrimento, de violência, de injustiça. Portanto, vou-me empenhar eu nisso, sem estar muito a pedir a Deus que nos dê isso de mão beijada. Vou-me Pois, empenhar eu. E ando-me a empenhar, e ando a empenhar. E fiz muita coisa já. Enfim, já fiz muita coisa. Estive no sim, se Brasil todos em situações fizerem... complicadas Uhum. e fiz muita coisa nesse sentido. Pronto, Pois, vou fazendo o meu melhor e até vou que ajudando os outros, incentivando os outros também a a fazerem o melhor que fazer, puderem. claro. Até porque um missionário que foi e que é, porque nunca deixou de o ser, um padre é um missionário, como um leigo pode ser um missionário, tem sempre essa condição de ajudar o outro a ter consciência de que também lhe compete a ele construir um mundo melhor. Portanto, não pode estar à espera que Deus faça tudo. Deus
compete-nos a todos, sim. Pois, compete-nos a todos. Estar à espera que as coisas aconteçam de mão beijada é uma grande cobardia. Pois acho que sim. Também acho que É sim. uma grande cobardia. Pedro, Não fazemos a nossa parte, demitirmos-nos daquilo que são as nossas responsabilidades, é preguiça, é cobardia, é fraqueza. Portanto, temos que fazer alguma coisa, cada um e cada uma de nós, na medida das nossas possibilidades. Pedro, neste momento em que o mundo vive tantas situações difíceis, tantas complicações sanitárias, guerras, torna-se um bocado difícil dizer que Deus existe. Para mim não é difícil, porque as pessoas pensam que Deus que resolve tudo. Eu não posso resolver aquilo que nós não queremos, quer dizer, ele dá-nos a oportunidade, nós não queremos, eu não posso obrigar, porque ele dá-nos a liberdade, não é? Exatamente. Mas neste momento em que tanta gente está a sofrer o impacto da pandemia, já nem falo da guerra, porque isso levava-nos a outras situações ainda complicadíssimas, mas nos hospitais vive-se muito o impacto da pandemia, em que os doentes estão muito mais abandonados porque não têm as visitas que tinham. Alguns também já não tinham, porque as famílias não visitavam, mas Abandonaram-nos, agora sim. não podem visitar como querem. Despejaram-nos lá, sim. Sim, sim. Despejaram-nos. Cada vez é mais importante nestes contextos, quer o assistente religioso, quer todas as pessoas que estão ao serviço como voluntários de uma capelania hospitalar, pronto, um serviço de apoio espiritual e religioso, terem consciência do seu papel nesta missão de acompanhar, de fazer acompanhamento da pessoa que se sente num vazio autêntico, porque falta-lhe o essencial, que é o carinho, que é o conchego familiar, e estes tempos tão difíceis que estamos a viver trouxeram ao de cima essas fragilidades ainda de uma forma mais intensa. Muitos de nós já passamos por situação de Covid e soubemos quanto é difícil lidar com ela, muito mais quando não temos ninguém que nos é querido para nos acarinhar, nos acariciar e até se despedir quando é necessário de nós. Como padre que é, e sobretudo como assistente espiritual, lidou muito com esta realidade, creio eu. Como é uma pessoa estar, como estivermos, durante 2 anos, sem ter visitas, muitos nunca tiveram visitas, não é? Eles partilhavam com o padre, com o amigo assistente religioso, esta dor que é ainda mais forte, às vezes, do que a própria doença, de estar abandonado. É como se sentir abandonado na cruz, como Jesus se sentiu. É quase isso. Olha, deixa-me partilhar um bocadinho uma experiência pessoal. Em janeiro do ano passado, o meu pai, que estava muito bem, contraiu o Covid, foi para o Hospital de Viseu, esteve lá 4 ou 5 dias internado. Nunca me permitiram a mim, mesmo como padre, que o visitasse, e o meu pai acabou por falecer com Covid. Portanto, eu vivi essa experiência de ter, neste caso o meu pai, a morrer, enfim, abandonado no hospital, que eu nem sequer consegui fazer um funeral digno. Não consegui ver o corpo. Aliás, posso dizer que consegui, porque, entretanto, alguém permitiu que eu fosse, assim, de relance, Sim. ver abrir dois sacos e confirmar que era, de facto, o meu pai. Depois, um funeral que nem foi à igreja, num dia de chuva, no inverno, com 3 ou 4 pessoas, portanto, apenas os mais próximos, eu, o meu irmão, a minha cunhada, os meus sobrinhos. Portanto, foi de facto um drama. E este drama não foi apenas o meu, foi o de muita gente. Milhares. De milhares de pessoas.
de milhares de pessoas. E esta situação sensibilizou-me ainda mais para aqueles casos que eu encontrava aqui no Hospital de Gaia, muito parecidos, de doentes que não tinham visitas, da família que não sabia do doente. Os profissionais de saúde têm muito que fazer, com certeza, não tinham muito tempo, enfim, de estar ali a dar atenção devida a este familiar, àquele familiar, a proporcionar informações deste doente, daquele doente. E eu procurei, nestes 2 anos, procurei fazer este trabalho de alguma forma com muito afinco, com muito empenho, já que a minha condição de capelão, de assistente espiritual, me permitia ir ao pé dos doentes, me permitia estar com eles, fazer até muitas vezes alguma videochamada para mostrar à família que o doente estava bem. Portanto, doentes que não tinham acesso tão fácil ao telefone, que não sabiam manusear o telefone, que não sabiam. Portanto, tem sido, porque ainda perdura, eu tenho a minha mãe no lar e já há muito tempo que não consigo ir almoçar com ela, porque nem sequer a deixam sair, deixam-me visitá-la durante 15 minutos. Portanto, esta situação de isolamento dos nossos idosos e dos nossos doentes continua. E, de facto, há aqui um trabalho que nos é pedido a nós, assistentes espirituais, no caso dos hospitais, que é precisamente este, de ser um elo de ligação entre um doente que se sente praticamente abandonado, sem culpa da família, são as circunstâncias, e uma família e familiares a quem limitam porque lhes pedem, e muito bem, quer dizer, tem que haver controle, com certeza, mas isto não deixa de ser desumano e doloroso, porque lhe pedem um comprovativo, portanto, um teste negativo de Covid, um certificado a provar que foi vacinado, porque lhe permitem apenas uma visita dia sim, dia não, durante 10 minutos, apenas uma pessoa. São tempos muito difíceis, muito conturbados, e esta situação agrava muito mais quem já está numa situação difícil. O doente, por estar doente, e os familiares por estarem privados da companhia, do encontro, da presença do doente, da presença física. Portanto, são tempos muito difíceis. E todos nós, assistentes espirituais, médicos, auxiliares, enfermeiros, portanto, pessoal ligado, profissionais de saúde, temos aqui uma tarefa muito importante. Sei que andamos todos muitas vezes muito cansados, muito estressados, falta-nos a paciência, salta-nos a tampa, mas não podemos deixar que isso nos impeça de ser sensíveis, de ser simpáticos, de ser próximos, de ser carinhosos, de fazer esta ponte de encontros entre o doente e os familiares e, portanto, de atenuar aquilo que está um bocadinho pesado, de aliviar aquilo que está um bocadinho pesado. É aquilo que é muito pesado mesmo. Mas, Padre Robin, as pontes que um assistente religioso faz é não só com o doente, com a pessoa doente, é com a família e também é com o profissional que trabalha nas instituições. Muitas vezes os profissionais que estão nas instituições não são pessoas que frequentem as Eucaristias, as celebrações, mas respeitam as necessidades espirituais do doente. E quando o doente precisa, vão chamar o padre, o assistente, vão pedir ajuda. Tem sentido no seu serviço que até os próprios médicos e enfermeiros olham para si como que alguém que os ajuda a eles, profissionais, a cuidar melhor dos doentes? Sim, no hospital onde eu trabalho, graças a Deus, o meu serviço, o Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa, é considerado um serviço de apoio, portanto, à atividade clínica, ao trabalho dos médicos e ao trabalho dos enfermeiros. E é reconhecido, o apoio, a assistência que eu dou, é reconhecida também como
uma ajuda muito importante no processo de cura do doente. Como eu disse há bocadinho, muitos médicos às vezes ficam surpreendidos pelo facto de o doente, depois da visita espiritual, manifestar francas melhoras. Portanto, se manifestar muito mais aliviado, se manifestar muito mais sereno, num processo de recuperação maior. Portanto, isto acontece frequentemente. Graças a Deus, isto acontece. Há uma tentação muito grande que eu não perdoo, pá, e Deus me perdoa a mim porque eu não perdoo a quem tem essa tentação. Há uma tentação muito grande que é esta agora, de virmos com a coisa de que vivemos num país republicano e laico, em que estas coisas da religião, nem tanto da espiritualidade, mas da religião e da espiritualidade não têm lugar, não devem ser oficializadas. Portanto, eu não perdoo isso. Eu, quando me vêm com essa história, quando me vêm, por exemplo, com a história de retirar um crucifixo, de retirar uma imagem, de não poder deixar uma imagem ao pé do doente, porque pode ofender a sensibilidade dos outros doentes ou dos familiares, a mim salta-me de facto a tampa da paciência, sim. Da paciência, e eu às vezes sou mal educado. E não se importam de tirar o nome do doente e pôr o número? Pois é isso. Há muitas contradições, há muitas incoerências. Há muitas incoerências. Mas o pior é que, às vezes, há algumas pessoas dessas, que são poucas, felizmente, mas há algumas pessoas dessas a quem incomoda a presença de uma imagem religiosa, de um crucifixo, de uma imagem de Nossa Senhora ou de um santo à cabeceira de um doente, não incomodam outros símbolos, às vezes livros, às vezes, portanto, símbolos, objetos, enfim, que esses sim nos podem ofender a todos, pessoas de bom senso, portanto, não incomodem. E não lhe incomoda que um doente esteja horas e horas com a fralda toda suja, que não tenha um sol para mudar. Por exemplo. Eu não estou a criticar ninguém, estou a criticar a sociedade em geral. Mas é o que eu te digo, felizmente são poucas as pessoas, já são poucas as pessoas, ou ainda são poucas, eu temo que isto possa vir a alastrar sim. esta doença, não é? Esta coisa de dizer somos um país republicano e laico e, portanto, somos um país de tradição cristã, católica, de valores espirituais. Mas nunca se pode dissociar a espiritualidade da pessoa, porque todos nós temos espiritualidade. Sem dúvida nenhuma. Nem que não sejamos crentes, temos a nossa espiritualidade. E numa atitude ou numa defesa da tolerância, do respeito pela liberdade, pela individualidade das pessoas, não podemos ser imparciais. Não podemos ser parciais, aliás, não podemos levantar, eleger como bode expiatório sempre a Igreja Católica, não é? A religião cristã. Mas a religião cristã também, e eu quando falo na religião cristã, não estou a falar de nós todos, não é só dos padres, nem dos bispos. Também é um pouco culpada porque se deixa aí na onda. Nós agora não temos tido vozes que se ouçam. Não temos profetas, morreram, os profetas morreram. Morreram, é. Eu recordo de alguns anos atrás termos na Conferência Episcopal, até nas próprias paróquias, padres, gente que não tinha medo, não tinha receio de anunciar a verdade, falar defender a verdade. Agora andamos com muitos paninhos quentes. Parece que temos medo de sermos politicamente incorretos. Andamos com muitos paninhos quentes. Andamos. Não sei. Parece que precisamos de favores e que temos que garantir esses favores e que temos que nos abaixar muito, que temos que nos humilhar e que nos submeter. Não precisamos de nos humilhar e de nos submeter.
Mas é pena porque nós ainda há poucos anos tínhamos a Igreja como referência de uma moral, de uma tradição, de costumes. E eu quando digo aqui costumes não estou a rotulá-los de bons nem de maus, mas de costumes que ajudavam a orientar até a classe política, a classe responsável, porque não é só os políticos, são todos responsáveis, para terem orientações. Quer dizer, agora não temos vozes na Igreja, e eu falo da Igreja Católica porque estamos aqui como católicos, a apontar, não é apontar para excluir, mas apontar caminhos, a dizer tem que ser assim, nós como Igreja vamos ajudar a fazer assim, não há essa... Enquanto que noutros países têm laicos e republicanos, a Igreja não é excluída, a Igreja tem voz ativa na construção da sociedade. A França, por exemplo, é um exemplo, eu conheço mal, mas pouco conheço, a Igreja é respeitada. Sim, sim. Sim, é assim, a Igreja Portuguesa também, pronto, É não digo que não respeitada. seja respeitada, Sim, sim. mas enfim, a própria, é o que tu dizias há bocadinho, a culpa é um bocadinho nossa. Nós é que não lutamos pelos nossos valores, não exigimos os nossos valores, não exigimos. Padre Albino, há uma tradição em Portugal, eu não sei como é que é no resto do mundo, que um padre não pode exercer um cargo político. Isto Eu é estou à vontade para delicado. falar, sabes que eu estou à vontade para falar sobre isso, Sim, porque sim. eu tentei uma candidatura política no Brasil, quando lá estava. Sim. Tentei uma candidatura política a um cargo de presidente da Câmara, portanto de prefeito, que é assim que se diz lá no Brasil, e fui confrontado com isso. Portanto, a minha campanha começou, mas não foi por diante, não foi para a frente, porque de facto há um cânon do direito canónico, há um número do direito canónico, que diz que o clérigo, portanto o padre neste caso, que se candidate a um cargo político, durante o tempo da campanha tem que suspender o seu ministério, tem que suspender a sua atividade sacerdotal. E se ganhar, se for eleito para esse cargo político, enquanto esse cargo durar, tem que manter suspensa a sua atividade ministerial. Portanto, não é que não possa, Sim, sim. não é proibido. O cânon, não me lembro agora, não sei qual é o cânon, já o soube, Sim, não sei sim. qual é, mas de facto esse cânon não impede, e aliás temos tido alguns casos de padres em Portugal, nas ilhas, Sim, mas que que são, foram. às vezes, estão um bocado beliscados porque não devem. Dizem que não deviam meter-se na política, começam a comentar. Pois, há essa ideia. Primeiro que não devem meter-se na política, que o padre deve estar apenas fechado na sacristia a tratar das coisas da Mas igreja. o padre era um. Isto pronto, bom, O mas padre é uma pessoa e as uma pessoas são pessoa, animais. pois. E se calhar As um pessoas padre, são animais políticos. Nós somos políticos todos. sim, sim, quer queiramos que não, somos políticos. Aliás, nós fizemos política aqui hoje, não é? Portanto, politicamente, Exatamente. falámos de religião, politicamente, assim também. Mas um padre até pode, como padre, ser um testemunho, não quer dizer que o seja, mas pode ser um testemunho de como se pode fazer política de uma forma mais humana, mais cristã, digamos assim. Mas sabes que a mim incomoda-me mais os leigos cristãos católicos que estão na política e que não vivem e que não fazem a política como crentes, como Mas, católicos, mas serão mesmo leigos católicos ou com foram os valores do votar? Evangelho. Pois, se Mas calhar não são católicos. se calhar não são, não vivem verdadeiramente os valores. Se calhar levantam essa bandeira só sim, para arranjar sim. votos. Sabe que nós, quando dizemos que somos um país de tradição católica e que somos muitos os católicos, se calhar somos dos poucos que assumimos que somos católicos, ou seja, podemos ir à missa, podemos receber os sacramentos, mas depois não os pomos em prática, não exercemos aquilo que Sim. recebemos, não é? É que é uma grande diferença entre dizer que sou católico e portar-me como católico. Portanto, se calhar É, vão que é só vão. para a estatística. É só para a estatística. É só Borges. pronto. De qualquer maneira,
Eu quis dizer nisto porque eu sempre me incomodou esta ideia de que um padre ou um bispo ou um religioso, só porque é religioso, ele por ser religioso não é mais crente, nem é mais homem do que eu que sou. Porque que não deve de assumir um cargo, até porque nos tempos passados o padre era a figura da paróquia, da freguesia, quer dizer, o que o padre dizia, para o bem e para o mal, era sagrado, quer dizer, agora é o contrário, ninguém valoriza muito, mas em tempos não muito longínquos, e não estou a falar da ditadura, estou a falar já na República. O padre, o que dissesse, muitas vezes era seguido, portanto, era um líder autêntico. Faz um bocado de falta, a mim como cristão, ver no padre, ver no bispo, ver, como vejo no Papa, um líder autêntico que aquilo que ele diz desacomoda e incomoda, digamos assim. Isso faz falta nos dias de hoje. Que é a missão do profeta. A missão do Sim, sim. profeta é incomodar. Uhum. A missão Padre, é anunciar e denunciar, não é? claro, Jesus chegou ao ponto que chegou de o condenarem, porque realmente não ficou calado, Claro. não tinha necessidade de vir a este mundo. Padre, nós estamos a entrar realmente na altura de celebrarmos a Páscoa, de celebrarmos esta boa nova de um homem, pronto, que se fez homem, porque tinha era divino e era homem, e fez homem como nós para passar por aquilo que nós passámos e mostrar que era possível os homens converterem-se e salvarem-se. Estamos a chegar ao culminar desta grande demonstração da nossa fé, porque o programa está a ser gravado no domingo de Ramos. Esta Páscoa poderá ser, para muitos de nós que estamos a regressar, ou um aparente normal, uma Páscoa diferente, de uma esperança maior, não é numa fé mais ressuscitada, mais vivida intensamente e verdadeiramente do que já foi, ou seja, porque nós estamos a perder um bocado o sentido da nossa identidade cristã. Poderá acontecer que com estas pandemias, com estas crises todas, a Igreja tenha crescido, comece a crescer outra vez? Eu tenho esperança que sim, e quero crer que sim. Agora, estes dois anos foram uma pancada muito grande na nossa vivência também, na nossa vivência ritual, sacramental, de prática religiosa, de tradições, porque, enfim, muita coisa ficou parada. E eu vou-te dar um exemplo. Nós aqui na Vigararia de Gaia, como já fazíamos em 2019 e interrompemos em 2020 e 2021, retomamos as confissões do tempo da Quaresma e temos andado a ajudar-nos uns aos outros, os colegas, vamos todos a uma paróquia, depois vamos todos a outra paróquia para confessar os penitentes, as pessoas que querem confessar-se. E a adesão tem sido muito, 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 muito pequena. Muito pequena. Paróquias em que nós estávamos ali, às vezes 1h30, 10, 11, 12 sacerdotes a atender de confissão. Neste momento, estamos ali 15, 20 minutos a atender 2 ou 3 penitentes cada um, 2 ou 3 pessoas cada um, e depois, pronto, ficamos ali um bocadinho na conversa Padre e Albino, não haverá, voltamos para casa. não haverá pecados? Ou a Igreja fez Não, uma limpeza geral? não, eu acho que é mais grave do que isso. É? Eu acho que é mais grave do que isso. Esta paragem destes 2 anos assustou as pessoas, acomodou as pessoas, Uhum. afastou as pessoas. Eu estou com dificuldade. A Páscoa é já 2/8. Eu tenho 18 cruzes que saem no compasso, na visita pascal. E eu tenho metade não, um pouco menos de metade, das equipas desfalcadas. Tenho um pouco menos de metade das equipas desfalcadas, portanto, de pessoas que
que não voltam, que não estão dispostas a voltar. Pronto, por alguma razão disseram que não voltavam, que não iam acompanhar o... Portanto, esta pandemia com certeza que mexeu connosco e vai nos ajudar a acordar para muita coisa, a despertar para muita coisa, a crescer em muita coisa. Para já, ainda vivemos numa atitude, enfim, de desconforto, de medo, de afastamento e muito devagarinho as coisas voltarão ao normal, mesmo quando a situação da pandemia já se achar, pronto, ultrapassada e normal. Sim, sim. Muito dificilmente as coisas vão voltar. Mas vão voltar, eu acredito que É vão voltar. importante que se, eu volto a insistir, que a Igreja tinha, e desculpem a expressão quem está a ouvir, e se calhar o Padre Almeida também vai ter que me desculpar, porque, embora aqui não estejamos em confissão, acaba por ser um bocado isso também. Não terá sido uma limpeza que a Igreja foi convidada, pronto, passivamente, a fazer dentro de si própria, ou seja, aqueles que eram católicos, que frequentavam, que viviam intensamente os sacramentos, que viviam intensamente a sua fé, que se deixavam alimentar pela liturgia, esses vão voltar sim, vão voltar. Aqueles que iam por obrigação, por medo, por temor, descobriram que afinal de contas não acontecia nada de mal se não fossem e não deixaram de ir. Será que não houve uma limpeza de algumas impurezas humanas? Sim, exatamente. Eu diria uma purificação. Portanto, Sim, limpeza de sim, sim, impurezas, uma sim, purificação. sim, 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 sim. até porque a participação nas Eucaristias, eu muito sinceramente, fora daquele tempo em que as pessoas estiveram impedidas por questões de bom senso, estiveram impedidas de vir e as igrejas estiveram fechadas, embora as minhas tenham estado praticamente, pelo menos a matriz esteve sempre aberta, mas à parte do tempo em que estivemos impedidos de celebrar com a participação do povo, eu nunca tive, nas Eucaristias, nunca tive diminuição da participação. Ainda hoje e ontem, a Missa de Ramos, enfim, tive as igrejas cheias. Lá está aquilo que estávamos a dizer, realmente, quem Sim, sim, tive vivia... as igrejas cheias. Uhum. Noutras coisas, pronto, como te digo, perdeu-se um ritmo, perdeu-se um costume, perdeu-se um hábito, perdeu-se, ou pelo menos parou-se durante 2 anos, interrompeu-se durante 2 anos, Também é e agora difícil retomar de repente. está a ser Isto, difícil de pois, retomar, está a ser pois. muito difícil de retomar. E possivelmente vai-se retomar de forma purificada, vamos ter que repensar as coisas. Uhum. Uhum. A propósito das confissões, muito sinceramente, eu até digo que quando confessávamos e confessávamos muita gente, eu às vezes perguntava-me, ao fim de 2 horas, 1 hora e meia a confessar, 20, 25, 30 penitentes, eu tentava fazer um apanhado, um resumo dos pecados realmente que deviam Eu confessado. estava a pensar Não nisso. encontrava nenhum. Eu não encontrava Era nenhum. isso que eu ia perguntar, sabe? É que muitas vezes as pessoas vão se confessar sem ter pecado. Pois, quer dizer, tudo bem, tínhamos muita gente, tínhamos muitos penitentes, mas eu nunca percebi muito bem o que é que eles vinham lá confessar de pecados, porque à parte um ou outro mais, enfim, mais sério, digamos Sim, sim, assim, sim, que sim. era mesmo uma questão de consciência, de pecado, de prejuízo em relação aos outros e tudo mais. O resto, pá, é daquelas coisas que nós metemos na cabeça que é pecado e não é nada. Pois, mas E não é aqui nada. a igreja tem que apostar mais na doutrina, Claro, na claro. catequese e ajudar o crente a perceber o que é realmente pecado e aquilo que não é pecado. Quer dizer, porque às vezes pode ser só uma necessidade de falar com um pastor, com um padre, com... Mas isso já é conversa, já é direção Pois, espiritual, já é... principalmente, Olha, então eu gostava de... não é confissão.
Eu gostava de te perguntar isso. Não será que as pessoas estão convencidas, isto antes era, agora não sei se será assim, que se não se confessarem, não ficam preparadas para a Páscoa, não ficam libertas, ficam. Quer dizer, porque o medo do pecado é maior do que quer dizer, era, agora se calhar não É é isso. tanto. Não, mas é É isso, é essa isso, né? mentalidade, é É essa essa mentalidade. mentalidade. Pelo menos aqui na minha freguesia, na minha paróquia, que é uma paróquia muito grande, uma paróquia que tem mais de 20 mil habitantes, 20 e tal mil habitantes. As pessoas que vêm à missa, eu percebo que aquelas que se confessam uma vez por ano, nesta altura da Páscoa, porque não se confessaram nestes 2 anos, muitas deixaram de comungar. Sim. Deixaram de comungar. E as que agora se vieram confessar ainda vão comungar nos próximos 2 ou 3 domingos e depois também deixam de vir. Porque é Portanto, por aí. vivemos um bocadinho atormentados Sim, sim. por um Deus, lá voltamos nós ao mesmo, por um Deus que aparentemente é castigador, é punidor e que não é misericordioso e que não é pai. E vivemos atormentados por isso. Padre, aquilo que eu deduzo das suas palavras e que se calhar outros colegas seus estarão a pensar o mesmo se nos estiverem a ouvir mais tarde, eh, não precisamos de ter pecados para procurar o padre, para falar com o padre, para procurá-lo como amigo, como alguém que nos pode escutar. Mais do que ter pecados, é ter necessidade, é mais importante sentir a necessidade de alguém que nos escute, de alguém que compreenda as nossas dificuldades espirituais, porque o pecado, se lá estiver, ele acaba por ser falado e a conversa é muito melhor do que irmos lá com a ideia de que temos que ter pecados, porque eles Pois, nos fabricam, quer dizer, numa maneira fabrica pecados, não é? Portanto, quem não se sente pecador pode sentir com direito, com necessidade e direito de procurar o seu par, de procurar aquele que é o seu pastor, para conversar, para falar um pouquinho, porque isto, às vezes, a conversa purifica mais do que ter uma confissão. Digo eu. sim, sem dúvida nenhuma. Olha, E a nossa missão também deve passar por aí, sim, sim. de alguma forma de aliviar as pessoas de tantos fardos pesados com que andam sobrecarregadas, não é? Eu cometi um pecado grave, mas eu sei que você já me absorveu, que foi roubar-lhe imenso tempo nesta noite. Não, pelo amor de Deus, foi um prazer, Américo. E Foi um prazer muito grande. eu sei que sim, por isso é que eu estava a brincar, mas de qualquer maneira também está absorvido porque não é fácil. Temos um padre neste tempo tão difícil que é a vossa vida nas paróquias como padre, porque têm muito a fazer, disporem deste tempo para estarmos à conversa. Quero lhe agradecer imenso a sua disponibilidade, dizer que foi muito bom termos conversado durante este tempo todo, trocar estas ideias. Aprendi imenso, acho que foi uma partilha muito rica e espero que os nossos ouvintes e espectadores também tenham ficado a conhecer um pouco melhor o Padre Albino Reis sobretudo, a sua filosofia de vida como padre, que é tão rica de experiências que era muito difícil nós num programa podermos pôr aqui tudo a nu. Você tem histórias riquíssimas como missionário, mas aquilo que mais me interessava neste momento que era mostrar estas vertentes humanas de quem cuida, ficaram aqui muito bem destacadas, não só de cuidar de quem está doente fisicamente, mas sobretudo de quem se sente doente espiritualmente. Padre Albino, que tenha um santo tempo pascal e que, Muito obrigado, Américo. e que Uma tudo, Semana Santa muito tudo preenchida, por si. mas que nos alivie, que nos enriqueça, e uma Uhum. Páscoa feliz também para ti e para os teus. Obrigado. Apesar do programa ir depois ser publicado depois da Páscoa, a Páscoa vai até o Pentecostes, portanto, para Claro. cada um de vós, e para si em particular, uma Santa Páscoa. Obrigado, Américo. Um abraço, boa noite. Obrigado, boa noite.